O título é A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Um dos irmãos pode ler aí o nosso texto áureo, por gentileza? E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém. A nossa verdade prática, um dos irmãos também pode ler, por gentileza? A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Amém. Deus abençoe, pastor. Nós iremos ler agora a nossa leitura bíblica em classe. Como eu disse, está em Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 ao 28. Amém? Diz assim, o 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Os irmãos, por favor. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão no campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Todos nós, 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Poder sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, os objetivos desta lição, desta manhã, que é a primeira lição que fala sobre o relacionamento entre pais e filhos, porque nós temos outras lições ao decorrer do trimestre que falarão a respeito disso, não é? Nós temos aqui, dentre as 13 lições, no total de 5 das 13, que estarão abordando um assunto entre relacionamento de pais e filhos, visto que como é importante este assunto, não é? Nós temos a lição de hoje, nós temos a lição do número 6, a lição do número 8, a lição do número 10 e a lição do número 12, não é? No total de 5 lições que estarão abordando este assunto, evidentemente com um tema diferente, com um assunto diferente, né, a respeito desse relacionamento entre pais e filhos. Mas louvado seja o Senhor Jesus Cristo por esse trimestre, essa lição tão importante para nós, visto que a família em meio à nossa sociedade não tem sido valorizada, não é, irmãos? E muitas vezes essa não valorização à família tem chegado até mesmo no nosso, podemos dizer assim, nosso arraial, né? No meio do povo de Deus, mas que Deus nesta manhã nos livre disso e que nós coloquemos a família no seu devido lugar, não é? Na nossa vida, nos nossos corações, é o que a palavra de Deus nos ensina e é o que o nosso Deus deseja para as nossas vidas. Os objetivos dessa lição são, o primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca, apontar a predileção
dos filhos como uma das principais causas do conflito familiar. E o terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, também emocional e espiritual dos filhos, não é? Tem muita gente que quer cuidar do físico, mas não está atento nesta questão do emocional e muito menos do espiritual, não é, dos nossos filhos. E a nossa introdução da lição aqui, o interessante é que o comentarista da lição, ele já faz aqui, na lição do número 2, uma ligação à lição de número 1, devido à semelhança do que ocorreu, não é, na vida desses dois casais. Na lição anterior, na vida de Abraão e de Sara, não é? E hoje, nessa lição, na vida de Isaac e Rebeca. Por isso, ele começa a introdução dessa lição dizendo assim: a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e de Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos da sua esposa, cometendo erros pelos quais ele pagou um alto preço. É o que vimos na lição do número 1 do domingo passado. Nós estudamos o tema quando a família age por conta própria, onde nós vimos que Abraão, então, dado um certo momento, ele não soube lidar com esse sentimento da sua esposa. Quando ela, nessa sua angústia, não é? Nessa sua ansiedade de ter um filho, ela então sai da direção de Deus e ela entrega então a sua serva Agar para que Abraão tenha um filho com esta serva, não é? Mas nós vemos pela palavra de Deus que quando esses erros acontecem, consequências graves ocorrem dentro da família. Mas nessa lição, é o que o comentarista diz aqui, nessa lição, nós estudaremos a respeito da predileção dos filhos, pelo casal Isaac e Rebeca. A predileção, ela é uma ação de escolher, mas escolher entre uma pessoa e outra pessoa. É uma preferência, não é? Se nós observarmos, alguns dicionários vai dizer que é uma preferência acentuada por alguém, não é? Ou por alguma coisa. E a nossa lição nos relata que veremos que quando isso acontece na família, há resultados. E quais são os resultados? Os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil, ou seja, um ambiente agressivo para a criação dos filhos. E ele termina a introdução dizendo: obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã, para a família que serve a Deus. Meus irmãos, ao lermos a palavra de Deus, há aqui recomendações para nós imitarmos o Senhor Jesus Cristo. Uma delas é Efésios 5, capítulo 5, do seu versículo 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E nós, como servos de Deus, como cristão, nós devemos, com o nosso comportamento, mostrar de fato, tanto no mundo como dentro do nosso lar, de que nós estamos imitando o Senhor nosso Deus. Nós estamos imitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a nossa conduta, com o nosso comportamento. Se isto é válido do lado de fora, de casa, na igreja, não é? No trabalho, enfim, aos que fazem faculdade, aos que estão estudando, isto também é válido dentro de casa. Precisamos, no nosso lar,
dentro de casa, ter o mesmo comportamento que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós olhamos para a palavra e vemos as atuações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que isto entre na nossa mente, mas que desça ao nosso coração e que se reflita por nossas ações dentro do nosso lar. E uma das características que nós devemos ter com este comportamento é o da imparcialidade. Porque, como diz a palavra de Deus, alguém pode abrir, por gentileza, Romanos capítulo 2, versículo 11. Sei que alguns até sabem de cor este versículo, mas um dos meus irmãos poderia nos ajudar esta manhã, por gentileza. Romanos 2, versículo 11. Alguém pode ler? Amém. Não existe parcialidade alguma, nos diz a versão do nosso irmão, não é? Algumas outras versões falam acepção, não é isso? Acepção de pessoas. Então, nosso Deus não faz isso, não é? Então, este comportamento, não é? Se aprendemos isso com o Senhor, isso deve também se manifestar dentro da nossa casa. Por isso, esta lição mostra que as nossas atitudes, não é? Que atitudes de Isaac e Rebeca geraram consequências. As nossas atitudes vão gerar consequências. Estas consequências não se limitam apenas para aqueles que a praticam, mas também para outros, e nesse caso, os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família. Amém? O primeiro ponto desta lição, o primeiro tópico desta lição, tem como título o plano de Deus para a família e sua presciência. E o primeiro ponto deste primeiro tópico tem como título o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. E ele começa aqui dizendo, no primeiro ponto deste primeiro tópico, não é, que Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. E de fato, irmãos, quando nós lemos a narrativa, não é, irmãos, a palavra de Deus que nos fala a respeito da preparação deste casamento, da preocupação de Abraão em enviar o seu servo para que ele buscasse uma esposa para o seu filho, nós vamos ler, mais precisamente ali no capítulo 24 do livro de Gênesis, nós vamos ver como o Senhor nosso Deus trabalhou, não é? Como o Senhor nosso Deus aprovou as orações feitas, o cuidado, o sinal de Deus em que o servo esperou e o Senhor confirmou este sinal. De fato, irmãos, nós vemos de que esse casamento foi um casamento preparado por Deus. E nós vemos pela palavra que Isaac era o filho da promessa. E como filho da promessa, eu acredito de que essa promessa que Abraão recebeu lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, que lá vai dizer que de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome e tu será uma bênção. Eu acredito que Isaac sabia desta promessa. Então, Isaac, ele sabia deste projeto, desse trabalhar de Deus na sua família, de que ele fazia parte disso. Isaac, então, ele era o filho da promessa de Abraão, que levaria adiante essa descendência, não é, de Abraão, deste patriarca. É o que nós vemos na palavra de Deus em Gênesis, mais precisamente no capítulo 26 ali. E Rebeca lhe foi dada por esposa, sob uma orientação divina. Coisa linda, irmãos. Sob uma orientação divina. Isaac e Rebeca, então, se casam e gerariam a Isaac, e gerariam Esaú e Jacó. Mas de Jacó viria as 12 tribos de Israel. Mas qual é o plano maior na vida de Isaac e de Rebeca que o comentarista da lição cita aqui? É que desta união, desta linhagem, desta família, da sua genealogia viria
o Messias, o Salvador do mundo. Veja que coisa maravilhosa. É o que nós encontramos na palavra de Deus. Mais precisamente em Mateus, ali no seu capítulo 1, nós, ao lermos, vamos ver, não é? Isso se confirmando, não é? Mateus relatando isso, não é? Que de fato Isaac e Rebeca tiveram esse privilégio, tiveram esta honra. Mas este casamento então aconteceu. E o nosso primeiro ponto aqui prossegue o comentarista relatando que ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. E o que veio pela frente? Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia, não é, diz que o patriarca fez o quê? Orou ao Senhor. Amém, o segredo da vitória. Ele orou ao Senhor, para que a madre da sua esposa fosse aberta. A esterilidade acompanhou a vida dos patriarcas, não é, irmãos? Nós vimos isso na vida de Sara, semana passada. Estamos vendo isso hoje, na lição de hoje. E também veremos, domingo próximo, na vida de Raquel. A esterilidade não era, então, uma situação desconhecida de Isaac. Isaac sabia da história da sua mãe. E Isaac também sabia de que ele, não é, era fruto de um milagre da parte de Deus, não é? Porque a sua mãe era estéril. E o Senhor então permitiu que a sua mãe tivesse, gerasse e nascesse então Isaac. E ele, de fato, sabia de que Deus poderia realizar mais uma vez este milagre. Então, por isso, ele orou ao Senhor. Mas quantos, irmãos? É possível que alguns homens da sua época passaram pela mesma dificuldade e não buscaram ao Senhor como Isaac fez, não é? Simplesmente repudiou a sua esposa. Mas Isaac era um homem espiritual. Isaac soube esperar em Deus. E de pronto essa lição também nos chama a responsabilidade. Nós, obreiros da casa do Senhor, nosso Deus, temos também do que se trata concernente à nossa família, nossos filhos, as nossas esposas, esperado também no Senhor. E mediante, quando nós nos casamos, também ocorreram acontecimentos que nós não esperávamos que acontecessem e vieram. É possível que algum irmão nesta manhã esteja passando por alguma dificuldade. Então, a palavra de Deus, esta lição, nos aponta aqui o caminho, como o nosso irmão disse aqui, é a chave da vitória, não é? A chave da vitória, é a chave do milagre, é buscarmos ao Senhor. A lição nos mostra, a palavra de Deus nos mostra, que durante quanto tempo ele orou? 20 anos ele orou. Por gentileza, um dos irmãos pode ler aí Gênesis 25, capítulo 25, versículo 21, por favor. Então nós devemos esperar no Senhor, com equilíbrio, com tranquilidade, sabendo que o nosso Deus é poderoso. Gênesis 25, capítulo 25, versículo 21, por gentileza. Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. Amém. A versão do pastor Jonas diz que Isaac intercedeu, não é? Há uma versão que diz assim, que Isaac fez as suas orações, não é? Que Deus ouviu as suas orações. Enfim, ele termina aqui esse ponto dizendo: portanto, nada pode impedir o plano de Deus.
nada pôde impedir o plano de Deus na vida de Isaac e de Rebeca. Também, da mesma forma, meu irmão, creia, nesta manhã, nada pode impedir os planos de Deus para você, sua casa, sua família, nesta manhã. Você crê nisso? Você acredita nisso? Amém. Glória a Deus. Mas o ponto 2 dessa lição nos fala de um propósito presciente de Deus. E a nossa lição diz que Deus sabia antecipadamente o futuro de Isaac e de Jacó. Ele sabia de antemão de que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e de Rebeca. Entretanto, diz aqui a lição, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Nós servimos um Deus que sabe que todas as coisas. E ele diz aqui estamos abordando, ele aborda então a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. A presciência, irmãos, ela é uma qualidade da onisciência de Deus, que se refere ao fato de que o Senhor conhece tudo de antemão, antecipadamente, tudo que ainda está por acontecer. Deus conhece todas as coisas, incluindo o meu e o seu futuro. A onisciência significa que Deus possui todo o conhecimento. E quando nós, os irmãos já leram, evidentemente, quando nós lemos e meditamos no Salmo 139, lá encontramos sobre a onisciência de Deus, sobre a onipresença de Deus e sobre a onipotência de Deus. Mas os 6 primeiros versículos do Salmo 139 destacam, o salmista exalta o conhecimento de Deus ali, não é? Quando nos 2 primeiros versículos ele diz, Senhor, Tu me sondastes, ou Tu me sondas, e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Mas ele comenta aqui que nós devemos ressaltar que esse atributo de Deus, não é? Ele não é causativo, isto é, ele não implica em um determinismo na vida do ser humano. O ser humano é livre. O ser humano é livre para fazer as suas escolhas, mas tem que estar ciente de que Deus conhece todas as coisas e tem um propósito para cada um. É o que o comentarista da lição diz aqui no final deste ponto. Contudo, tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes, mas muitas vezes, não compreendemos, não é? Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a sua vontade é perfeita. A vontade dele é perfeita, como diz Romanos 12:2. Se abrimos a palavra de Deus em Romanos 12:2, vamos lá? Romanos 12:2. Se um dos irmãos puderem ler para a gente, eu agradeço. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Então, de uma forma simples, não é, meus irmãos? A vontade de Deus em si mesmo, ela é boa. Independente de nós. Deus, ele é bom. Nós sabemos disso. Deus é bom. Então, a sua vontade é boa. Deus é perfeito. Então, a sua vontade, ela é perfeita. Deus é cheio de gozo, não é? Em si mesmo. Ele é cheio de prazer, é pleno em si mesmo. Então, de uma forma simples estou explicando isso.
a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas qual é o problema aqui? O problema é que nós, ao olharmos, fazemos uma leitura da vontade de Deus para as nossas vidas, fazemos uma leitura incorreta, muitas vezes. E aí a pergunta é, então como podemos entender de fato a vontade de Deus de uma forma correta? O versículo que o nosso irmão leu explica. É termos uma mente, então, transformada pela renovação do nosso entendimento. É permitirmos que o Espírito Santo faça isso, essa obra, de fato, em nossa vida. É só aí, é neste estado em que vamos, então, de fato, entender que o Senhor é bom. De que o Senhor é bom. De que a sua vontade ela é perfeita, porque o Senhor é perfeito. Ele não se atrasa e Ele não se adianta. Ele sempre chega no momento certo para agir nas nossas vidas, irmãos. Graças a Deus por isso. Por isso Ele termina este tópico de número 1 dizendo, aqui na sua sinopse, os desígnios de Deus se cumprem, mas se cumprem no tempo certo de Deus. Amém? O tópico 2 nos fala do conflito familiar. E o ponto 1 deste tópico 2 nos fala da esterilidade de Rebeca. Mais uma vez toca neste assunto. E aqui na lição diz, na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Pesado isso, hein? Amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores. A ponto de, num casamento, os maridos terem direito de repudiá-las. Há um livro, eu acredito que alguns irmãos aqui tenham esse livro, o livro de William Coleman, o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Ali, ele relata de uma moça, de uma mulher recém-casada, nesta época, a sua ansiedade, a vontade de ter um filho. Então, ele colocou ali 6 pontos no seu livro, destacando, o que de fato ocorria na vida dessa mulher. E ele começa dizendo que, primeiro, havia nela um amor natural por bebês ou por ter filhos. Também havia nela o desejo de uma realização pessoal, a de querer ser mãe, E nós vemos hoje em dia muitas pessoas com saúde que não querem ser pais. Mas, nesta época, dada a importância que eles tinham da necessidade de ter um filho, havia esse desejo de uma realização pessoal na vida dessa mulher. Terceiro, o desejo de agradar o seu marido, de vê-lo feliz, de vê-lo contente, de ter o prazer de ser pai. Essa mulher queria dar esse prazer a este homem. E em quarto, o anseio de escapar da maldição divina, porque, como nós vemos na lição, elas eram consideradas amaldiçoadas. Então havia o desejo nela, essa preocupação de escapar desta maldição divina. E quinto, o desejo de ter um sinal da bênção de Deus sobre a sua vida. Porque ter filho é uma bênção, é ou não é, meus irmãos? Ou não é? É ou não é uma bênção ter filhos? Como diz, se não me engano, uma música o louvor do pastor Armando Filho, não é? Os filhos são bênção. Bem antigo, não é? Diz, os filhos são bênção. E de fato os filhos são bênção. E também na vida dessa mulher, em sexto, a necessidade de perpetuar uma família. E no caso aqui, voltando para a lição, e no caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, então, mais uma vez aqui destacando a oração, ele orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar filhos como vimos. Deus ouviu o clamor de Isaac. Veja que, mediante o costume desta época,
de que havia nesta época com relação à mulher, de que elas eram vistas, a forma de como elas eram vistas, como os homens, a sociedade em si tratava essas mulheres, qual foi a postura de Isaac? Ele teve uma postura totalmente diferente. Isaac não abandonou a sua mulher. Isaac não desamparou a sua mulher. Ele, durante esses 20 anos em que ela não pôde gerar, ele esteve ao lado dela, orando por ela, orando com ela. Amados, daí nos vem uma pergunta. Nós temos orado por nossas esposas? Numa oportunidade que tive alguns dias atrás, numa das nossas congregações, eu fiz essa pergunta para os irmãos. Os irmãos têm orado por sua esposa? Tem, porque já nos deparamos com pessoas que têm até receio ou vergonha de dizer para a esposa: vem cá, mulher, deixa eu orar por você, deixa eu abrir a palavra, porque esse é o nosso dever como homem, como cabeça do lar, é observarmos, é termos esse discernimento. Muitas vezes, irmãos, não é? Dizemos ter discernimento para tudo que se trata aqui dentro da casa de Deus, né? Visão para tudo, né? Tem pessoas assim, porém quando chega dentro do seu lar não consegue enxergar nada, não consegue ver uma necessidade da esposa, do filho, e quando vê, mesmo assim, não faz o que Isaac aqui nesse caso fez. Ele orou por sua esposa, ele apresentou a sua esposa ao Senhor. Irmãos, nós temos essa revelação da parte de Deus em nossas mãos. E como cabeça do lar, sacerdote do lar, temos a obrigação de depositar esta porção. Não meditar na palavra apenas para pregar, no culto à noite, ou numa cruzada evangelística, ou darmos estudo, ou darmos uma aula, mas também de depositar desta porção no coração da esposa e dos nossos filhos, e apresentarmos em oração, e contarmos com o milagre de Deus sobre a vida da nossa família. Amém, meus irmãos? Olha aí a importância dos maridos orarem por sua esposa. Isaac orou por Rebeca, e o Senhor então realizou este grande milagre. Mas o ponto 2 dessa lição, tem como título: conflito, os filhos lutavam no ventre dela. E a lição diz aqui: naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. E ele cita aqui o Salmo 127, do versículo 3 ao 5. Aqui, o comentarista, então, volta a dar o exemplo, não é, da lição passada. Ele comenta aqui de Abraão. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar um filho desejado, e pagaram um preço alto. Mas, diferentemente do seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se. E qual foi a sua aflição ali? Por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac, agora, nós vemos o marido orando, e agora o que nós vemos orando, a esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Então, quando ela sentiu esse desconforto em seu ventre, Rebeca foi orar. O marido que ora e uma esposa que ora. Devemos também nos preocupar com isso, irmãos. Se fazemos um investimento para a nossa vida espiritual, devemos nos preocupar também que a nossa esposa, que o nosso cônjuge, bem como os nossos filhos também, tenham também um desenvolvimento espiritual. Se nos preocupamos com a nossa comunhão com Deus,
devemos nos importar também e devemos nos incentivar também que a nossa companheira, que a nossa esposa também seja uma mulher de oração, também seja uma mulher de meditação na palavra, também seja, porque, irmãos, é lamentável ver algumas mulheres que não estão acompanhando o seu esposo no desenvolvimento da obra de Deus. Mas é importante que haja esse investimento. Talvez alguma esposa que por algum momento ela não esteja lhe acompanhando, conforme a palavra de Deus nos ensina, conforme é necessário que a mulher do obreiro esteja ao seu lado também, participando do seu ministério. Eu creio que nesta manhã que Deus há de ajudar a esses irmãos e que esta esposa vai se interessar. Deus há de lhe dar sabedoria, graça, para que essa esposa também possa entrar pelo caminho da oração, da leitura da palavra, e que ela também tenha um desenvolvimento espiritual para a sua vida. Assim como mostra aqui Rebeca, até este momento aqui, ela buscou ao Senhor. Quantas mulheres que desabafam, não é, nas redes sociais? Quantas mulheres? Mas Rebeca nos mostra aqui um exemplo de uma mulher que não foi desabafar com as suas amigas da sua época, mas ela orou ao Senhor, e o Senhor respondeu às suas orações. Porém, é o que diz aqui a lição, nem sempre fizeram uso desse importante recurso que é a oração. E é o que nós vemos no ponto 3 desse tópico 2, que diz o título aqui, o favoritismo do casal pelos filhos. E aí ele comenta, em termos de personalidade, quando os filhos nasceram, em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Os filhos são diferentes, irmãos. São diferentes um do outro. E aqui vem uma coisa à minha mente que muitas vezes há pais que usam de comparação. E às vezes quando quer aplicar uma correção sobre o filho, ele usa com este filho, apontando o seu irmão. Olha o seu irmão, olha a sua irmã. Lhe corrigindo, lhe comparando. A comparação, irmãos. Se nós não agirmos com entendimento na questão da comparação de um filho para com o outro, às vezes não é nem com um filho com o outro, às vezes pega um primo, né? Ou um filho de um vizinho, ou um filho de um irmão, de uma irmã da igreja. Por que você não é igual a fulano de tal? Irmãos, muitas vezes a comparação coloca um lá em cima e o outro aqui embaixo. Mas o princípio básico para a família é a união de todos os seus membros. Se nós agirmos dessa forma, nós não estaremos unindo a nossa família. Nós estaremos colocando uma divisão, uma brecha no meio da nossa família. E muitas vezes pais fazem isso. Expressões, como já vimos, pessoas servem a Deus, chamando o filho de burro. Você não é inteligente como seu irmão. Como você pode ser burro assim? São expressões fortes. E se pensamos que isso não faz um efeito no emocional do filho, estamos enganados, não é? Estamos muito enganados. Isso faz um efeito muito grande, um efeito negativo na vida dos nossos filhos. Mas mesmo sendo um filho diferente do outro, de uma personalidade ou de um temperamento diferente do outro, nós devemos amar e cuidar dos nossos filhos, amá-los. Qual é a recomendação lá em Efésios, no capítulo 5, lá para os maridos, né? De amar a sua esposa, mas consequentemente também de amar os seus filhos. Há uma recomendação para as mulheres lá em Tito, de amar os seus maridos. E lá também uma recomendação de amar a mulher para amar os seus filhos. Lá está no plural, de amar os seus filhos. Nós precisamos, evidentemente que, por uma ocasião ou outra,
há uma necessidade de dar uma atenção por algum momento, por algum instante, devido a alguma causa, alguma situação a um, mas, porém, nós não podemos fazer uso da predileção no nosso lar, de preferirmos um e de esquecermos do outro. Que isso, em hipótese alguma, esteja no nosso coração. Que Deus nos livre disso. Então, visto esta diferença da vida dos seus filhos, Isaac e Rebeca tiveram as suas preferências. Há casos em que a marido e a mulher, o casal, juntos escolhem um filho, juntos, e se esquecem do outro. Porém, aqui na lição, um preferiu um e o outro preferiu o outro filho. O caso de Isaac aqui na lição nos apresenta. No capítulo 27, já idoso, cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado, então, nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. E Rebeca? Rebeca diz que, entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o seu filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Predileção. Aqui é o que nós vemos. Vemos aqui, então, esta predileção que ocorreu porque ambos os dois não esperaram o plano de Deus na vida dos seus filhos. Esperaram tanto, foram pacientes para gerar um filho, oraram, um ao outro se apoiando naqueles 20 anos, porém agora isso não acontece. Tomemos cuidado com o passar dos anos nas nossas vidas, com relação à nossa vida com Deus, mas também com relação à nossa vida conjugal, com relação ao nosso relacionamento com os nossos filhos. Não podemos, em hipótese alguma, deixar de prestar a nossa atenção. Há pais que chegam em casa, eu ainda estou trabalhando, por bondade de Deus, e alguns colegas chegam em casa e dizem que quando chegam em casa, não quer saber de mais nada, liga a sua TV, não quer saber de filho, e não dá atenção devida. A esposa quer conversar, mas eu estou muito cansado, não quero saber disso, não quero saber do que houve, mas a menina, não quero saber disso, isso é para você, isso é para você, isso é para você, e vai deixando de lado, e isso vai crescendo, aumentando, a ponto que quando ele abrir os olhos, já está uma montanha bem grande, que ele não consegue dar conta, que os pais não conseguem dar conta. E isso muitas vezes sobrecarrega também a esposa, no seu emocional. Tem uma esposa descontente, tem uns filhos já rebeldes. E aí, quando ele vai abrir os olhos, é tarde demais. Que o Senhor nos ajude a mantermos os nossos olhos abertos para a questão, aleluia, desta área, que é tão importante para as nossas vidas, irmãos. Aleluia. Muitas vezes, me veio à mente aqui agora, as pessoas olham para um obreiro e dizem: homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, mas que sejamos homem de Deus dentro dos nossos lares, dentro de casa, que a esposa possa nos reconhecer como homem de Deus e que os nossos filhos possam nos reconhecer como homem de Deus. Então, essa predileção praticada pelos pais Isaac, pelos pais de Esaú e Jacó, produziu um grande conflito na família. Por isso ele termina este segundo tópico dizendo, na sua sinopse: a predileção dos filhos é uma das causas do conflito na família. E o nosso terceiro e último tópico, ele tem como título
o problema da predileção por filhos na família. E o ponto 1 diz: Esaú, o filho predileto de Isaque. O comentarista comenta aqui que Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne da caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Então, vejamos que não havia problema algum, irmãos, não havia problema algum em Esaú ser um caçador e Isaque gostar da caça e do que o seu filho Esaú trazia para ele. Mas o problema foi o favoritismo de Isaque para com Esaú, não permitindo que esse favoritismo chegou a cegar Isaque, a ponto de que ele via, talvez eu me expressei errado, ele até via o comportamento de Esaú, o que Esaú fazia, pois a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, vai dizer de que ele era profano e de que ele era fornicador. Porém, não vemos na palavra Isaque chamando a atenção do seu filho Esaú. Sim. Conquistou o pai pela barriga, né? Viu aquele homem vigoroso, caçador, valente, não é? Além de caçador, não é? Cozinheiro, trazia para o seu pai, fazia, não é? Aquele banquete maravilhoso, e o seu pai gostava disso, não é? Mas ele via também. O interessante, irmãos, é que ele, nesse ponto, não seguiu o exemplo de Abraão, não é? Porque Esaú casou-se com as mulheres ali, daquela região, não é? Isso nos mostra de que ele era fornicador, casou não só com uma, não é? Ele era libertino mesmo, ele tinha uma conduta, não é, do seu lado sexual de uma forma devassa mesmo, Esaú, e o seu pai não repreendeu, não se preocupou com isso. Isaque não se preocupou com isso, como Abraão se preocupou com o seu filho, separando o seu servo, que ele não se case com as mulheres dessa região, mas que vá até a minha parentela. Ele não se preocupou com isso. Nesse ponto, ele não seguiu o exemplo do seu pai. Não é, meus irmãos? Mas o interessante também é que, nos nossos dias atuais, também há pais que não se preocupam com quem seus filhos estão se casando, estão namorando. Há casos, irmãos, em que há pais que quando realmente na época em que estávamos dirigindo a igreja, quando falávamos a respeito de que era necessário passar por um conselho aqui, não é, pelo pastor ou pelo conselheiro aqui de casais, alguém preparado na igreja para aconselhar noivos que estavam prestes a se casar. Quantas vezes nos deparamos com pai e mãe que acham que isso não tem importância alguma? Pessoas preparadas, como o pastor da igreja, experiente na área, conhecedor da palavra, uma pessoa hábil para explicar, orientar esses jovens concernente à vida conjugal, e isso é importante, mas nem sequer se importa com isso. E no nosso meio há pais assim, que não se importam. Há pais que não conseguem parar um instante com seus filhos para conversar sobre o seu namoro, para conversar sobre o seu noivado, não é? Para que esse filho case, não é? Já ciente sobre as suas obrigações, sobre o que de fato, o que ele deve fazer quando ele realmente se casar. Eu não sei se os irmãos aqui, pastores, já se depararam com uma situação dessa, mas eu já vi isso.
Pais que não se importam, não ligam, acham ruim. Noivos que não se importam com isso. E isso pode trazer um grande problema, irmãos, não é? Porque precisam, desde já. Se agora eles não sentam para ouvir um pouco da palavra, o que há na palavra, para serem aconselhados concernente ao seu casamento, o seu futuro casamento, ao que eles precisam ouvir da palavra de Deus pelo pastor da igreja, quando casarem então, também não ouvirão. Por isso há tanta gente na igreja que não se importa quando os pastores fazem os encontros de casais. Pode ver, grande parte, e muitas vezes obreiros, nem se importam, não ligam. Acham que é tudo a mesma coisa. Acham que são experts, não é, num assunto. Mas quando abrem os olhos de fato dentro de casa, vê que está numa situação difícil. Mas muitas vezes a palavra que serviria para ele nessa situação que ele passa hoje, foi dada numa palestra dessa. Foi dada num ensinamento desse. Ou numa terça-feira pelo pastor. Ou num aconselhamento pelo pastor. Mas as pessoas não ligam para isso. Não se importam com isso. Veja então que eles cometeram ali a acepção de pessoas. A acepção. Veja que a acepção de pessoas tem como, então, uma característica. A característica da tolerância. Isaac foi tolerante com Esaú. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Mas, deixe-me ir aqui para... A predileção, então, traz tolerância. Tomemos, então, cuidado com isso. Mas o ponto 2 dessa lição. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca, então, faz o quê? Resolveu interferir na ordem dos fatos, mas sem consultar a Deus. Veja, uma mulher que estava antes... Deus realizou um milagre, estou gerando, bênção de Deus, mas uma coisa está me afligindo, tem alguma coisa estranha aqui, vou orar ao Senhor. Ela orou ao Senhor, mas agora, nessa questão aqui, ela não busca o seu Senhor. Olha o que o comentarista relata aqui. Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Esta atitude de Rebeca é de quem não está agora confiando em Deus. Se outrora confiava em Deus, agora parece que não está mais confiando em Deus como outrora. E essa atitude é de quem duvida de Deus, de que Deus está no controle da sua vida e de sua família. Mais uma vez, aqui vemos o ser humano agindo como na lição passada, agindo por conta própria. Mas o pior do que isso é a forma como que ela fez. Olha o que diz a lição. Embora soubesse da bênção, que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Mentira dentro do lar. Irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude. Homens e mulheres de Deus, mas mediante uma situação, agora não vai ter jeito, eu vou ter que mentir. Eu vou ter que mentir aqui. Que Deus nos ajude, irmãos. Que sejamos sinceros, abertos, que a mentira não esteja no meio do nosso relacionamento com nossas esposas e também no meio do nosso relacionamento com os nossos filhos. Sabedor, então, de que Esaú quebrou os princípios
da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro cabeludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Irmãos, nós vemos então que tanto Isaque como Rebeca cometeram um erro na educação dos seus filhos. Isto é, tiveram a predileção por um dos filhos. E assim, um filho ficou contra o outro. Colocaram uma divisão no relacionamento deles, abrindo uma fenda da inimizade entre os filhos, dividindo assim o seu próprio lar. E quais as consequências que isso traz? É o que veremos nesse ponto 3 da lição. O problema da predileção pelos filhos é o ponto 3 da lição. Veja bem, além do conhecimento de que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaque, como líder da família, como cabeça da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Tem coisas que nós precisamos de entendimento, de sabedoria, de graça de Deus, não somente para as coisas relacionadas à casa de Deus, que evidentemente nós precisamos da orientação do céu, precisamos do Espírito Santo falando conosco por meio das Escrituras, ouvindo a voz do Espírito Santo concernente às questões da obra de Deus, do departamento que muitas vezes nos chega a mão para cuidar, mas dentro de casa também o Espírito Santo tem que falar. Mas dentro de casa também nós devemos, irmãos, agir conforme a orientação do nosso Senhor. Então, por outro lado, Rebeca não avaliou também os danos morais e espirituais dos filhos. Presente no relato bíblico, o presente relato bíblico ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. E qual o resultado disso? Para terminar, veja bem, para terminar, há um conselho aqui da palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Irei ler para os irmãos. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina. A palavra disciplina significa bem educação. Muitas vezes as pessoas levam apenas para o lado da correção. Ela envolve a correção, mas a disciplina é educação. 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 Muitas vezes é um ensinamento por ação, que nós devemos fazer com os nossos filhos, um ensinamento por nossas ações, e também não nos esquecemos da admoestação. A admoestação é uma urgência em mostrar um erro, de um pensamento ou de uma conduta de um filho. É apontar para o filho, olha, é um ensinamento por palavras. Mas muito cuidado com esses ensinamentos por palavras também, porque muitas vezes são ensinamentos com palavras apenas queremos, muitas vezes, falar asperamente com o filho por meio de palavras, porém não é assim. É pegar o filho com paciência, mostrar os exemplos, mostrar ao filho do porquê eu disse não para uma determinada coisa, porque determinada coisa ainda não era o momento, é ter essa paciência. Quantas vezes temos paciência com membros da igreja que dão trabalho, e como dão trabalho. Passa tempo, vai tempo e dão trabalho, mas muitas vezes não temos esta paciência dentro dos nossos lares. Não é, irmãos? Eu já visto alguns irmãos aí, se pegar alguém para ensinar a dirigir carro, ensina com uma beleza, uma paciência, mas põe a esposa para ver uma coisa.
não é? Já não tem tanta paciência assim. Não é, irmãos? Mas, olha para a palavra de Deus, o que ocorreu ali. Em Gênesis capítulo 27, versículo 18 e 19, nós encontramos ali, devido à predileção dentro do lar, encontramos o quê? A manifestação de mentira. Com a mentira também, a falta de temor a Deus. Lembra de Jacó, quando entra ali, e ele diz até que Deus é que preparou, que Deus veio. Meu Deus, usou o nome do Senhor. Deus é que preparou, meu pai. E não foi Deus. Foi a amação da mãe. Falta de temor. A predileção traz o engano, irmãos. O engano, que Deus nos livre disso. A amargura foi o que Esaú sentiu por seu irmão. Amargura, ódio, não é, pastor? Ódio. Quantas vezes os pastores não têm que tratar com uma questão familiar de alguém, e quando você vai, visita, e ouve um, ouve outro, você sente, você percebe ódio ali dentro. Pode não ter vindo por uma predileção, mas muitas vezes pode ter vindo também por uma questão de predileção. Tristeza, lares, que quando você entra, você não consegue ver aquela atmosfera alegre, um ambiente leve, agradável, o prazer de tomar um café junto, de almoçar junto, jantar junto, o prazer de comemorar uma conquista de um filho aqui, a conquista do outro ali, não consegue. Tristeza. Que Deus nos ajude esta manhã, meus irmãos. Amém? E para terminar, posso ler junto com os meus irmãos a conclusão? Vamos ler juntos a conclusão da lição? Vamos lá? 1, 2, 3. A palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Os filhos devem ser obedientes a eles. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com a predileção, infelizmente, o resultado e o conflito entre os membros da família. Que Deus nos ajude. Amém. Deus nos abençoe. Pastor, obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe.